E aí, galera do YouTube, tranquilo? Teacher Dalmi para mais uma aula com vocês. Vamos lá? Hoje nós teremos o que? Artigos em inglês, articles, ok? O que são artigos? Em português nós também temos, né? Os artigos definidos, artigos indefinidos, né? Então vamos ver em inglês quais são eles e como se usa esses artigos, ok? Vamos lá? Ok, galera, então vamos lá. Articles, right? O que é um article? O que é um artigo? Nós temos artigo indefinido e o definido. Vamos começar com o indefinido. Artigo indefinido. O que é o artigo indefinido? É o a ou an. Pode ser a, tanto faz, a ou a. An, que significa o quê? Um ou uma, ok? Então vamos lá um exemplo. Primeiro exemplo. A book. A book. Por que é a book? Por que eu usei o artigo a? Porque book inicia-se com uma consoante. Então, é um som de consoante. Se a palavra inicia com som de consoante, eu vou usar o artigo a, tá? Antes do substantivo, ok? Então, fica a book. Aqui, a thing. A thing. Essa palavra, que é coisa, tem um TH. Então, a língua entre os dentes, né? Thing. Thing. A thing. A book. A book, um livro. A thing, uma coisa. A man. A man. Ok? Um homem. Então, um homem. A thing, uma coisa. Book, livro. Todos eles, ó. Consoante, consoante, consoante. E o último aqui, a horse. It's a horse. É um cavalo, né? It's a horse. Então, todos eles, ó, som de consoante, som de consoante, som de consoante, som de consoante, ok? Então, por isso, eu tenho que usar o artigo a, não o an, tá? Então, todos eles significam o quê? Uma. Então, vai ser um livro, uma coisa, um homem, um cavalo, ok? Se for feminino, é a mesma coisa, tá? Por exemplo, casa, né? Eu coloco a house. A house, é feminino, casa, né? A casa. Então, uma casa. Então, uma casa, tá? Feminino. Então, independente de ser masculino ou feminino, você vai usar o mesmo artigo. O que difere é se começa com som de consoante ou, vamos ver agora, som de vogal, ok? Vamos seguir? Ok, galera, então, seguindo. Olha só, o an, tá, que também significa um e uma, ele é usado antes de palavras que comecem com som de vogal, tá? Quais são as vogais? É a mesma que em português, tá? A, I, O, U, tá? Então, essas são as vogais. Se eu tenho uma palavra, um substantivo que comece com som de vogal, eu vou usar então o an, tá? Exemplos. Olha só. An apple. Então, apple começa com som de vogal, tá? Então eu digo an apple, sempre, tá? Sempre. An apple. An apple. This is an apple. That is an apple, tá? Orange também começa com som de vogal. Então eu vou dizer an orange. This is an orange. This is an orange. Tá? A palavra actor começa com um azinho, mesma coisa, vogal. Então eu vou dizer an actor. An actor. E a última, airplane, também começa com som de vogal, então eu vou dizer an airplane. An airplane. This is an airplane, tá? Então eu tenho uma maçã,
uma laranja, um ator, um avião, tá? Então, nesse caso aqui, vou usar N, porque todas elas começam com som de vogal, ok? Então, ficou bem claro. Começou com som de consoante, eu vou usar o Azinho. Começou com som de vogal, vou usar o AN, que é o N, ok? Então, essa é a regra geral. Então, as palavras tipo 90% das palavras, mais um pouquinho, 99% das palavras serão assim. Você vai identificar o som. Som de consoante, Azinho. Som de vogal, N, ok? Tem exceção? Tem. Vamos agora às exceções, ok? Vamos lá? Ok, galera, então vamos lá. Vamos seguir. Exceções, tá? Olha só. Eu tenho aqui uma palavra começando com E, que é vogal, tá? Mas a questão é o seguinte: você não vai escolher palavras que comecem com vogal para colocar A ou AN. Você vai escolher sons, tá? Então essa palavra aqui, ela começa com E, você fala assim, poxa, começa com E, então é vogal. Se é vogal, eu vou colocar N, né? N. Tá errado. Por quê? Apesar de começar com som de vogal, tá? Ela começa com som de consoante. Por quê? Por causa da pronúncia, tá? Como é que se pronuncia essa palavra? European. I. European, tá? É o som aqui de Y. Esse som aqui é European. European. Então, esse som de Y, então você não coloca N, coloca o A. A, European. European, tá? Então, mesmo caso é aqui, ó. University. University, você tem o U, que é uma vogal, beleza? Então você usaria o N, certo? Só que é uma exceção, porque University, University, então esse University é o som também de Y, tá? Som de Y, University, University. Então esse University, aqui você vai usar o Azinho porque ele tem som de consoante, apesar de começar com uma vogal. Então o que importa é o som e não a primeira letra, tá? Seguindo, aqui eu tenho N e eu tenho H. H é uma consoante, então teria que ser A, né? Não, não pode. Por quê? Aqui você lê an honor. An honor. Esse H aqui, ó, ele é mudo. Ele não existe aqui. Ele está aqui de enfeite. Você não lê o H, tá? Você lê isso aqui como honor. Então, an honor, H, esse H é mudo. Então, você vai começar aqui com o Ozinho, que é honor. Honor, tá? Aqui, por que eu coloquei N se eu tenho H, que também é consoante? Não teria que ser um A? Não. Por quê? Porque esse H aqui também é mudo. Ele é mudo. Ou seja, eu não pronuncio o H. Ele está ali de enfeite. Eu não pronuncio. Eu vou ler isso aqui como hour. Hour. Então é an hour. An hour. Aí você pode perguntar assim, mas então esse H não presta para nada? Ele vai ser sempre mudo? Não. Isso aqui são exceções, tá? O som do H, ele tem som. O H tem som. Qual é o som do H? É esse som aqui, ó. Quando você escreve... Deixa eu escrever aqui. Quando você escreve home. Home. Esse é o som do H. Home. Olha aqui, ó. Horse. Horse. Esse é o som do H. Horse. Home. House. Tá? House. Home. Horse. Esse é o som do H, tá? Isso aqui é uma exceção à regra. Aqui ele não tem som, aqui ele não tem som. É um H mudo, ok? Tá claro? Bom, então isso aqui foi o artigo indefinido, beleza? Vamos continuar. Vamos então, seguindo. Olha só. Artigo agora definido. O que é um artigo definido? É um artigo que vai definir algo. Ele vai dizer exatamente ao que se refere, tá? Que é o the.
The. Esse the, que é o artigo definido, ele tem o TH. Então, lembrem-se da pronúncia do TH. The, linguinha entre os dentes, the. Muito bem. Esse the significa o quê? O, a, os, as. Então, você pode usá-lo no singular masculino, singular feminino, plural masculino e plural feminino. Tanto faz. Ele é usado para todos eles, tá? Por isso que eu digo que inglês é bem mais fácil de aprender, bem mais tranquilo, bem mais simples do que português. Você vai dizer, olha aqui o exemplo, você vai dizer a casa, você vai dizer the house. Em português você diria a casa. Então, o artigo a, feminino, né? Em inglês você vai usar só o the house. Agora eu quero dizer as casas, plural. Eu vou dizer a mesma coisa, the houses. The houses. Ué, mas não é plural aqui, casas? E o artigo é mesmo, não tinha que ser as casas? Aqui seria a, que seria as? Sim. E o the significa as casas. Uma palavra só. Significa a casa e as casas. Olha aqui embaixo. The car. The car quer dizer o carro. Carro é masculino em português, né? Em inglês não tem isso. Você usa o the do mesmo jeito. Então, carro masculino, o the, o artigo definido do mesmo jeito. E esse aqui, the cars. The cars. Carros, plural, masculino. Os carros. E eu uso o mesmo artigo. Então, o the é usado sempre, tá? Com singular, com plural, com masculino, com feminino. Indifere, tá bom? Ok. Qual outro exemplo que você usa o artigo the, artigo definido? Olha só. The United States. Então você sempre vai usar, quando você se referir aos Estados Unidos, você nunca vai dizer United States. Você vai dizer the United States. Sempre. I'm going to the United States. Eu estou indo para os Estados Unidos. Sempre, tá? The United Kingdom. Mesma coisa. Você nunca vai dizer United Kingdom. Você vai dizer the United Kingdom. Tá? Ok. Seguindo aqui, eu coloquei uma frase para vocês entenderem que tem um outro uso do the. Olha só. I bought 2 cars. The white one is mine. The blue one is the V's. Por que eu usei esse the? Eu comprei 2 carros, certo? Eu comprei 2 carros. O branco, esse the, o artigo definido, ele está se referindo ao quê? Ao carro, tá? Então, se eu já fiz referência ao substantivo na frase anterior, na frase seguinte, eu posso usar o artigo para me referir a esse substantivo, tá? Então, eu comprei o quê? 2 carros. Então, esses carros, esses 2 carros aqui, eu posso usar o artigo definido para me referir a ele. Então, the white is mine. The white o quê? The white car. Mas eu usei aqui por quê? Porque eu já falei sobre o carro na frase anterior. Ah, tá, eu comprei 2 carros. O carro branco, eu não preciso dizer o carro. Eu só posso dizer só the. The white one is mine. The white is mine. Tá? The blue is the V's. Tá? Eu posso mudar a frase? Posso deixá-la assim, aqui, olha só. Então, qual a outra forma de escrever a mesma coisa, de falar a mesma coisa? I bought 2 cars. The white car is mine. Tá? The white car is mine. The blue car is the V's. Tá? Então, eu posso escrever dessa forma também. Tá? Usando o artigo definido the. Ok? Vamos seguir? Ok, vamos voltar então? Olha só para concluir esse assunto de definido e indefinido, tá? Quando é que eu uso o artigo definido e indefinido? Quando você não define. Quando é que você não define? Exemplo, eu quero comprar uma casa, tá? Olha só. Então, olha só. I want to buy a house. Ou a house, tanto faz. I want to buy a house. I want to buy a house. Tá. Quando você fala, eu quero comprar uma casa,
você não está definindo que casa você quer comprar. Você quer comprar uma casa, pode ser uma casa grande, uma casa pequena, uma casa baixa, uma casa alta, uma casa amarela, uma casa branca, não importa, você quer comprar uma casa, não importa que tipo de casa, certo? Muito bem. Agora, quando é que eu usaria o artigo definido? Quando eu for definir alguma coisa. Exemplo, a segunda frase, eu estou definindo que casa eu quero comprar, tá? I want to buy the White House. Eu quero comprar, eu entrei numa rua e vi uma casa branca, tá? Eu não quero a casa cinza, eu não quero a casa vermelha, eu quero a casa branca, tá? Então você definiu. Ou então você vai dizer, não, eu não quero, eu quero uma casa que eu vi que é rosa. Ah, tá, então você vai dizer, I want to buy the pink house. Ah, eu quero comprar aquela casa grande que eu vi na esquina ali. Ok, então I want to buy the big house on the corner. I want to buy the big house on the corner of the street. Lá no final da rua, bem na esquina, eu vi uma casa grande, eu quero comprar aquela casa. Então você definiu que tipo de casa você quer comprar. Então você vai usar o artigo the e não o artigo a ou a, que seria qualquer casa, tá? Espero que tenha ficado claro. Seguindo. Ok, então galera, para concluir, substantivos únicos. Então, quando é que você usa o artigo definido? Também em substantivos únicos. O que é substantivo único? É um substantivo. O que é um substantivo? São nomes que você dá a coisas, objetos, né? Então, é um substantivo. Único, só existe um. Só tem um, né? Sol. Só existe um sol. Então você vai dizer the sun. The sun. The sun. Tá? O sol. The moon. The moon. A lua. Só tem uma, né? The sky. The sky. O céu. Também é só um. The earth. The earth. Olha só, aqui você tem o artigo. Você vai dizer the, com a linguinha, né? The. E aqui você começa e termina, começa normal, e termina com a linguinha. Earth. Earth. Earth, que é terra, tá? Então, o sol, a lua, o céu, tá? E a terra. São substantivos únicos. Então, antes deles, você vai usar o artigo definido. The. Ok? Bom, galera, então, a aula de hoje termina por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Se gostaram, não esqueçam, se inscrevam no canal, dá o seu like, acione o sininho, compartilhe o vídeo com os familiares, tá? Com os conhecidos, ok? E lembrem a todos eles que, e a vocês que, quando você quiser ouvir ou ver os meus vídeos, se quiser ver na sequência, desde o primeiro, que foi o ABC, até hoje, vai na playlist, tá? Dá um clique no playlist e vai tocar todos os vídeos, desde o primeiro até o de hoje, que é o último, tá? Então amanhã a gente continua, na próxima aula, ok? I'll see you tomorrow. Bye!